É com imensa satisfação que os recebemos hoje aqui para esta que é a primeira edição do Fórum Poliri América. Os realizadores deste evento, a AFDAMP, a FACOP e a ISA, gostariam de agradecer a todos pela participação. Fazer limpeza é um convite a um exercício coletivo de inteligência que devemos todos nós praticar regularmente para melhorar as perspectivas e o bem-estar da sociedade e da vida humana. E é justo com isso em mente que realizamos este grande evento com foco em inovação, sustentabilidade, ética, visão e regras para uma nova indústria de serviços integrados. Daremos início ao primeiro painel deste fórum sobre tecnologia a ser apresentado pela Kärcher Brasil. Na Alemanha, em 1935, pelo Sr. Alfred Kärcher, um grande inventor que sempre esteve muito além de seu tempo. Em 1950, foi pioneiro e lançou o que seria o marco do sucesso mundial para a sua indústria, ganhando a posteridade com a primeira lavadora de alta pressão com água quente. Sua marca ganharia o mundo. Comprometida com a sociedade e com o meio ambiente, a Kärcher tem a satisfação de realizar a preservação de patrimônios históricos ao redor de todo o mundo. Grandes marcos da humanidade já foram limpos pela companhia. Inclusive o cartão postal do Rio de Janeiro desde 1980, o Cristo Redentor. A Kärcher vem realizando a cada 10 anos sua lavagem e os resultados só têm recebido elogios. Damos início, então, ao primeiro painel deste fórum com o tema Tecnologia, onde iremos trazer para o debate os elementos e ferramentas da tecnologia e como a sua união impacta em resultados positivos para o mercado atual e futuro. Como painelistas, temos a satisfação de convidar ao palco, para falar sobre automação no mercado de limpeza, o diretor-geral da Kärcher Brasil, Abílio Cepera. Sobre nanotecnologia, convidamos o presidente da USP, Colin Anderson. E sobre blockchain, o executivo do Blockchain Research Institute, Carl Amorim, que oferecerá a venda e autógrafo de seus livros durante o fórum. E para moderar este painel, convido novamente ao palco, já devidamente apresentado como diretor executivo da ISA, John Barrett. Convido para que se acomodem, you may take your seat if you will, e passo então a palavra e a condução dos trabalhos para o moderador. John, the floor is all yours. Remember me? Hi again. So, look, I could not be more excited to participate in this panel. You know, and like all of us in this room, we know that technology is really changing our lives. The way we interact with other people, the way we do business, and I think even the way we feel, you know? So sure, it's scary at times, and how in the world do you keep up with all the change? I mean, what's next? How is it going to impact the way we approach our personal lives and our business lives? Well, I think the good news is that it's far more understandable if you consider the themes which underlie technological innovation. And that's really what I'm going to touch on today before we get to this incredibly fine panel. And they're going to focus on three of the most important topics in technology. So before we turn it over to the real experts,
I want to share a little bit more about my personal experience in the way that technology helped to transform both the cleaning and facility management business in North America. So prior to ISSA, I served as the vice chairman of a very exciting new technology company called SMS Assist. And the founder of SMS Assist was a friend of mine. And he had a concept to disrupt the way that small facilities, and by small facilities I mean banks, retail, even residential, were maintained. Colin, please. He believed that the large facility market was very well served with informed management on site, but that there seemed to be much fraud and inefficiency around the preservation of small facilities. So small facilities are unique because there's no skilled management on site. So time won't permit me to go into how we developed all of the algorithms and all the technology, but what I can tell you is that we built a proprietary, meaning it was just for our company, technology platform to radically automate all the interactions between the small facilities, their contractors, and their customers. And we did everything from janitorial to mechanical to plumbing, carpentry, electrical, anything that a facility needed to operate. I will say that the level of automation we introduced was startling. And over the 5 years that we owned the company, we spent $100 million in developing this technology. And it's a huge amount of money by any measurement, but that's the role of private equity. You know, thank God for private equity, because private equity fills the gap when entrepreneurs have great ideas and they need investment. So anyway, we wanted to use this technology to drive fraud and human error out of the value chain. And I got to tell you, after we achieved our scale, after we got to a certain size, our staff, the human beings that worked in our company, only had to touch 4% of all the transactions that our company did. And that really means that 96% of the time, no human interaction was required to execute a maintenance activity. The rest, from service dispatch to execution to quality control to billing to collection to posting everything to the general ledger and actually producing financial reports, was done entirely with our system. Colin, go ahead. Yeah. And so at scale, we ended up in 5 years acquiring 140,000 individual sites in the United States. We were producing approximately 1 million maintenance transactions each and every month. And when we sold the company to Goldman Sachs, we received a $1 billion valuation. That was a good day. That was a good day. So sort of back to what I wanted to say earlier about the themes, the themes which underlie, technological innovation. I think a couple of things are really important. And number one, I think it's clear that structural changes are at work in the global economy. I mean, everything is going mobile. We're going to see much more increased autonomy. And everything in the world is going to be shared. I mean, I guarantee you, if you have some asset that's sitting idle, some millennial somewhere is trying to figure out how to get you to share it.
And these are really going to impact the way that our industry functions. And one of the truths is, and you don't have to like it, but you got to accept it, is that when growth occurs, fewer people will take part. And you got to ask yourself, am I positioned to be one of those firms that's going to participate in this growth? Because if you are, the rewards will be substantial. And yeah, sure, growth is going to be harder to generate. We kind of know that. You see that every day. But I will tell you that this notion of technology in your business is so critical, but I don't think people are thinking about it the right way. Like, they'll say, oh, John, we use technology in our business. And I would argue that any old technology you have may be your greatest barrier to future success, because it's the new firms that are really looking at fresh technology and putting them to work in their business. And, it's sort of a cliche phrase, but change comes from the outside, and it comes fast, and it's coming to our industry. I think you got to go one more. There. Okay. So in preparing for my little talk today, I decided to create a list of all the things that could disrupt the cleaning industry. And, some of this stuff is going to be talked about by our panel today. But my favorite thing on this list is the one in the lower right-hand corner. And it's this notion of overthinking. I think one of the other truths of the new economy is you got to get comfortable with risk. And I mean a higher level of risk than we've had to take in the recent past. And that means getting comfortable with trying things. And not everything's going to work, but cycle times in business have really accelerated. So overthinking is truly one of the great risks in any business today. So what's the outlook? I think the outlook is actually kind of cool. So McKinsey did a white paper that estimates that the impact of technology and innovation this year in the world economy will be about a $3 trillion improvement. But the amazing part about that is that 70% of that value is going to go to the end user, the customer. And that value that's $3 trillion is expected to increase to $11 trillion in 5 years. So technology is going to create a ton of value. And we all know that as alternative channels develop, margins get compressed, and people are going to be hyper-connected to this new sort of marketplace. So, you know this in your heart. It is not good enough anymore to be important to your customers. You have to be essential. So, what's a CEO to do? My first piece of advice is live in networks. This is a network. This is a great example of a network. And connect yourself. I don't think that one at a time is going to do it anymore. You have to mass connect yourself. And number two, I think the companies that are really successful in the future are going to figure out how to lower the cost of acquiring new customers. Because it's very expensive to acquire a new customer. And then finally, you guys understand this. The customer is king. User experience is everything. So, what else is a CEO to do? Listen to our panel. I'd like to invite Abilio to come to the stage, please. Ok, obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Prazer enorme ter a oportunidade de dividir com vocês um pouco do que a gente pensa sobre o nosso negócio, o negócio de prestação de serviço no futuro. E, na realidade, fazer um pouco de provocação, porque nós vamos falar não somente do futuro, mas também algumas coisas que já ocorrem e até coisas que já ocorreram e que a gente, às vezes, passa despercebido e não dá a atenção que nós deveríamos dar. Mas, antes de mais nada, como eu estou aqui também como Kersher, eu queria falar um pouco da Kersher. Ok. Bom,
pouquinho, não vou, juro que poucas informações, mas saber o nosso posicionamento, onde nós estamos. Temos mais de 100 subsidiárias, cobrimos 95% do PIB mundial com empresas próprias, empresas do grupo. E estamos em 65 países. Isso nos dá bastante orgulho de ter a possibilidade de ser influenciado e tentar influenciar as coisas que acabam acontecendo no nosso negócio. Ok, alguns dados bem rápidos. O ano passado chegamos a 2,5 bi de faturamento em euros, temos 12 mil funcionários no grupo, e um dos nossos pontos é que temos um grande número de patentes. A gente se orgulha de sempre buscar desenvolver equipamentos e tecnologia no nosso setor, e para isso somos bastante reconhecidos globalmente. Mas vamos chegar ao tema da nossa palestra aqui. O que a gente vê como algo que já está em nosso redor, e algumas vezes a gente percebe como uma ameaça, e, na maioria das vezes, a gente tem que realmente perceber como oportunidade. Então, os robôs já estão integrados no nosso trabalho. Isso é uma realidade, não é nada inventado. Eles são chamados robôs colaborativos, nós temos nas nossas linhas de produção, não só nós, em muitos lugares, em muitas atividades de produção, de montagem, esses robôs são utilizados. Então, é uma estrutura muito mais simples, muito mais fácil de ser programado. Na realidade, você simula um movimento programado. Obviamente, isso ainda necessita ajustes finos, mas esse é o processo, algo muito mais simples, que a gente não tinha, eram muito mais difíceis de serem programados robôs desse tipo. Ok? E o que acontece? Volumes. Volumes é segredo de qualquer negócio. Você tendo volume, os custos caem, os custos de aquisição de robôs, o custo de investimento cai, e ele permite uma maior penetração no mundo nosso e no mundo de toda a indústria, cada vez mais utilização e automatização dos processos de produção. Outro ponto, que ainda continua sendo algo a ser muito desenvolvido, é algo na tecnologia ainda que tem uma velocidade de desenvolvimento muito grande, mas ainda não está lá. Mas é muito grande. Se a gente olha só o desenvolvimento no carro elétrico, esses são dados reais, onde a autonomia, que é a grande discussão de bateria, e acho que no nosso mundo, todos vocês, quando discutem conosco alguma máquina, quanto isso aí vai ter de autonomia? 1 hora, 2 horas, 10 horas, 100 horas. Então, esse é o desenvolvimento de baterias em termos de performance pelo mundo. E, obviamente, custos. Você tem mais volume, é a mesma tendência do que tem com o robô. Mais volumes, menores preços, melhor tecnologia, significa mais disponibilidade, mais utilização. Então, esse, na nossa opinião, do ponto de vista tecnológico, é algo que vai fazer uma influência muito grande no nosso negócio. E isso já está acontecendo. Então, já tem produtos que foram substituídos por bateria e que torna a produtividade muito melhor. Digitalização e modelo de negócio. Acho que já estamos tratando isso já na apresentação anterior do Tony. Grandes ondas, com tempos cada vez menores, estão acontecendo. Então, hoje, os ciclos de inovação são cada vez menores. E, cada vez mais, eles trazem inovações, disruptivas, talvez com um pouco de exagero, mas, na realidade, a velocidade de transformação, essa é a mensagem que eu quero deixar, é muito, muito grande, e, às vezes, a gente não percebe que pode estar perdendo o trem. Agora, coisas do passado, que provam isso que a gente, às vezes, não deu tanta atenção. Então, são desenvolvimentos que aconteceram ao longo do tempo para que se atingisse 50 milhões de usuários. Com o rádio levou 38 anos e com o Pokémon GO 8 dias. Isso já aconteceu. Nós não estamos falando de futuro. Isso já aconteceu. Está na nossa história já. Aqui é a mesma coisa, eu gosto de relembrar esse aspecto, que as indústrias hoje disruptivas, hoje mudou completamente muitos negócios
e pode mudar o nosso negócio também. Então, dá para ler por vocês mesmos, mas a maioria dos casos vocês já conhecem. São negócios que não se imaginavam há alguns anos atrás e que hoje mudaram totalmente o modelo em muitos setores. Por que não? Esse exemplo é muito antigo, mas eu continuo deixando para a gente sempre se lembrar que quem inventou a câmera digital foi a Kodak. E hoje ela quebrou. Futuro, limpeza no futuro, futuro da limpeza. Primeiro, na nossa percepção, tudo que pode ser digitalizado será digitalizado. E a limpeza, como é um processo, ele é ideal para poder ser digitalizado. E acho que esse é um caminho que já está acontecendo e sem volta. E também na nossa percepção, muito de limpeza, como a gente falava, e eu mesmo muitas vezes falei que não existia escola de limpeza no mundo, que é aquela da experiência, e ainda muitos das nossas atividades, dos nossos processos são apoiados em experiência. No futuro, os dados, Big Data, eles trarão, com certeza, muitas possibilidades de melhoramento dos processos. Vamos lá. Aqui selecionamos alguma coisa que influencia nos nossos negócios. Primeira coisa, a tecnologia. Então, a tecnologia de equipamento. Hoje, os equipamentos eles já podem estar conectados, eles podem ser monitorados à distância, eles podem gerar dados e também receber informações que o tornam mais produtivo, mais eficiente e podem fazer com que a forma de que hoje a gente gerencia o nosso negócio mude drasticamente. Hoje já existem as ferramentas, e hoje o que eu quero dizer, algumas coisas eu já falo com alguns dos senhores há alguns anos, ainda com pouca implementação aqui, também fora do Brasil, também não temos tanto, mas já hoje temos possibilidades de responder ou de colocar os benefícios dessa automação ou dessa troca de informações e da melhoria dos processos. São dados reais e também feedback que nós tivemos de clientes que utilizam o processo de gerenciamento do produto e da conexão da máquina com o processo. A outra coisa, desculpa, dentro ainda do benefício, o que a gente fala dessa conexão, o que pode sair disso, são, na realidade, o que estamos buscando. Aumento de produtividade. Aumento de produtividade é o fator mais importante para o desenvolvimento de qualquer negócio. A produtividade é que faz com que tudo melhore em custo, em retorno e, consequentemente, em possibilidade de você continuar investindo em novas soluções. Esse botão da Amazon já é muito antigo, 3, 4 anos. Quem conhece isso aqui, você aperta um botão, você recebe alguma coisa na sua casa. Um pedido. Nós já temos, e aqui no Brasil, algo muito similar. Hoje a gente já tem contratos de equipamento que com um botão, tem um botão, vamos dizer, virtual e um botão físico, também para pedir serviço ou reordenar consumíveis. O que faz isso? Facilita a vida de todo mundo, melhora muito a comunicação e, principalmente, melhora muito a má comunicação. E a gente, quando vê no dia a dia, as dificuldades que a gente tem entre as empresas para entregar a coisa certa, no lugar certo, para a pessoa que realmente necessita, a dificuldade que isso é. Então, isso aqui nada mais é do que algo que vai fazer com que sempre aconteça, pressionou esse botão, vai sempre acontecer a mesma coisa, o processo sempre será o mesmo. Já existe. E é assim que isso funciona. Um processo muito rápido, um processo que agilizou e se ganhou muito em termos de produtividade, uma vez mais. Segundo, os fornecedores, os prestadores de serviço de forma geral. O que eles influenciam nesse momento, o que está mudando? Na realidade, hoje, a interação do edifício com o prestador de serviço é cada vez maior. Então, temos que estar preparados para isso, e essa evolução é muito rápida. A outra coisa, hoje, ou muitos dos casos, hoje nós somos vistos como os prestadores de serviço de grupos de serviços individuais. Ok? Então, o serviço de limpeza é tratado com uma compra, com uma pessoa de compra, os outros serviços com outros, e normalmente são fornecidos por empresas diferentes.
Na nossa visão, isso aí vai acabar sendo integrado e vai ter uma consolidação da prestação de serviço. Isso pode mudar muito a forma de trabalho que nós temos hoje. Um outro fator, o próprio cliente, que influencia muito. Edifícios inteligentes. Nesse momento devia ter um som que não tem, por alguma razão não está funcionando. Mas, enfim, esse é um edifício que chama de Edge, em Amsterdã. It's a building that has sustainability as an important aspect of making a good place to work. In Dutch, there is even a word for this new kind of thinking about the workspace, the nieuwe werken. In a nutshell, it means that workspace is more focused on the tasks that need to be done and the working community that it's part of. Another day at the Edge comes to an end. A custom security robot that looks a bit like R2-D2 wakes up and begins its patrols. Now, if only the app could automatically conjure up a nice dinner recipe, maybe provide all the fresh ingredients at the end of the day to get you cooking. No surprise, the Edge has that too. Isso já é realidade. Obviamente, um edifício com esse tipo de infraestrutura pode e deverá ser tratado de forma diferente quando a gente fala em prestação dos serviços. Que hoje já existe? A história do gerenciamento de frotas. Em alguns lugares, já os clientes pedem aos prestadores de serviço que isso seja incluído na máquina standard. Não só fora. Aqui no Brasil também já tem contratos nossos que a gente já tem que usar isso a pedido do cliente. Gerenciamento do contrato, transparência, algo que também a gente fala há alguns anos, ainda tem muito restrita no Brasil, mas crescendo de uma forma exponencial nos nossos negócios. E, finalmente, o outro grande influenciador é o que a gente chama de modelo de negócio propriamente dito. Hoje, a Michelin, para quem não sabe, ela já faz venda de pneus, ou aluga pneus, de acordo com a utilização. Cobra por quilômetros utilizados. Isso é uma mudança completa na indústria de pneus, vocês podem imaginar. Já existe o app de Facilities, esse é um app americano, onde, na realidade, é uma conexão de todo mundo de Facilities com o solicitante do serviço de forma automática, seria um Uber de Facilities. Nós já temos também, em aplicações de hospitalares, um app de solicitação de serviços, que a gente atende diretamente, ou facilita a comunicação entre o solicitante e quem realmente realizou o serviço aqui no Brasil. Enfim, e resumindo, nós partimos no nosso negócio como um produto, depois falamos em um produto conectado, um produto com um portal conectado ao gerenciamento de serviço, um sistema de limpeza e, na nossa visão, vai virar sistema de gerenciamento de prestação de serviço e a limpeza será uma das partes desse negócio. E como funciona? Prédios automatizados já estão com sensores para todas as necessidades, e assim, inclusive com o sensor de meteorologia. Hoje, esses sensores já são possivelmente aplicáveis. Aqui no Brasil, onde tem essas setas, nós já temos sensores desse tipo aplicados. E temos a mudança de Big Data combinado com a inteligência artificial, os robôs, mas o desenvolvimento da tecnologia de baterias vai tem o potencial da disrupção dos nossos negócios. Como? Nós vamos ter os bancos de dados, a conexão que a gente imagina que vai acontecer em todos os negócios e os seres humanos, nós, que interagindo com as máquinas, vão continuar sendo o fator mais importante na prestação dos nossos serviços. E isso, imaginamos, nos levará a esse mundo.
Na realidade, isso é o que a gente imagina que vem a acontecer. É um desafio para todos nós, da indústria, e para isso a única solução é como juntos a gente estar preparados para esse novo mundo. Muito obrigado. Abilio, thank you very much. Before we welcome Colin to the podium, I do have one question for you. And when you think about the practical application of robots in Brazil, what's the number one factor that's going to influence the adoption? Alô? Bom, na realidade, isso aqui já é uma... Desde que nós lançamos agora na ISSA o nosso robô, que é o que vocês viram aqui, a demanda para o Brasil já existe em termos, eu diria, mais de show eu quero para mostrar no meu shopping que eu tenho um robô. Do ponto de vista ainda de custo-benefício direto, não é factível, não é viável ainda no Brasil. O bloqueio que existe, que eu vejo, e ele levará ainda algum tempo, é realmente o custo comparado com o custo da mão de obra brasileira, que é baixo. Mas isso quando se fala do robô. Eu, pessoalmente, acredito que o robô virou nas nossas cabeças o mundo da digitalização. Mas, na prática, eu não vejo como isso. O que está acontecendo é o seguinte, a revolução que nós estamos vivendo digital, o robô é uma pequena parte dela. E se a gente voltar na indústria, robôs são usados na indústria há anos. E isso não significa que a indústria não continua tendo risco de disrupção. O robô é uma pequena parte dela. É que o robô ele é fascinante. Então, na indústria da limpeza, eu, em Amsterdã, recebi vários colegas e conversei, interagi com muitos. Ah, não, nós queremos o robô amanhã no Brasil. Mas isso é a pequena parte, no meu ponto de vista, é uma parte do negócio que pode mudar, mas tem outros fatores, eu diria, de gerenciamento, de Big Data, de utilização de informações, que, na minha opinião, hoje eles estão mais próximos, e está próximo de cada um de nós, independentemente se o custo do Brasil é alto ou baixo de mão de obra, como possibilidade de uma mudança muito radical nos negócios. Só um exemplo aqui, esse contrato central já existiu. Nós tivemos um recente conhecimento de um contrato que estava sendo discutido 4 ou 5 contratos com diferentes empresas. O contratante era uma empresa única e grande, e, no final, ninguém sabia de nada, foi contratado uma com tudo. Então, isso já existe, esse tipo de disrupção. Thank you. Colin, talk to us. By the way, I want a robot to make breakfast for me. That's what I want. Hi, it's a pleasure to be here in Brazil. This is actually my 5th trip, and given that the other ones I was on vacation, this is the first time I'm actually wearing long pants, so it's a new experience for me here today. So I'm going to talk to you, give an overview of nanotechnology in the cleaning industry. It's basically going to be a broad overview, more to give you food for thought, to think about when you leave here. It'll be less actionable than some of the other things you're hearing here today, immediately actionable, but it will impact you in the long run. And I will mention a couple of companies here by name, but we haven't independently verified claims, so they're just kind of meant to be exemplary. Okay, so first of all, what is nanotechnology? Well, nanotechnology is the study and control of structures on the order of about 1/1000th of a meter, up to about a millionth of a meter, and in commercial practice, a few millionths of a meter, which are called a few microns. Like all material science, it involves imaging and modeling and manipulating structure to get the properties that you want. Sorry, John. Are you doing it now? I'm not sure where you want me to be. I want you to keep going. Keep going. First one, keep going. First one you get that's a picture. There. Okay, so just to put in perspective the size of a nanometer, if you take a human hair, it's about 100,000 nanometers. And it's about 100,000 width of a human hair that go into a kind of a modest-sized house.
So the ratio between the size of a house and a human hair is about equal to the size of a human hair to a nanofiber. But in practical terms, next slide, please, the things that you care about, if you look over here on that 10 to the 5th range there is about where that human hair is. And you can see the things in cleaning that I think are important. For example, bacteria, that's about 1,000 nanometers, and a virus about 100 nanometers. And this is one of the reasons that nano is so valuable and so useful is because it's on the order of the size of these structures, and they can impact with them in really important ways. And more than that, the reason it's exciting is that when you get structures down to a very small size, their properties change dramatically. So forces that aren't important and larger sizes now become really important. And also surface areas become immense. And pretty much all reactions and actions take place at surfaces, no matter what it is. And having control of that surface and having the ability to enhance that is very important. And this is for a number of properties. Keep going, John. It might be better if I do this. Okay. So all kinds of different properties, ranging from chemical to biological to electrical, mechanical, optical, etc. Okay, so some major areas of potential for nano in non-cleaning. You have in medicine, you can have ability to regenerate cell tissue for regrowing cartilage and ligaments in the body. Diagnostics, wound healing, and drug delivery. Filtration, batteries, fuel cells, textiles, composites, and many other applications, both known today and be known in the future. Okay, now let's talk about projections versus reality. So nano 20 years ago was forecast by many to be a couple of $1 trillion in annual revenue by now, and that's across thousands of different applications. But the reality has only been about 1% of that. So it's 20 or $30 billion, which those are nice numbers, but compared to a couple of trillion, it's rather small. So why is that? Why is it lagging? Well, there's several reasons for it. One of it is it's really solutions looking for problems at the beginning. You develop these solutions, but you have to find the applications that they fit to. But I think the second one, even more importantly, are manufacturing issues. You have to get these, you have to be able to manufacture them inexpensively at scale and in the form that's needed for the different applications. And there's also some issues related to environmental impact. Sometimes for small fibers, for example, loose fibers can be a problem. So those things have contributed to slowing down the adoption to it. Okay, in the natural world, there's this concept called biomimetics, which means literally it's mimicking biology. And so if you look to nature, you can see a lot of examples of how nanofibers and nanostructures are doing amazing things. Plants and animals have hairs and fibers, nanohairs and fibers, all over their bodies, and they're typically in patterns. And evolution tells you that if they're in patterns, it's for a reason. And these allow the plants and animals to do all kinds of amazing things. I'm going to show you a couple examples of them here in a minute. And if you can do that synthetically, through manufacturing techniques and to mimic what's happening in nature, amazing things can happen. So this is a common example shown of an example of what nano can do. The reason a gecko can walk up a wall, you might think that they have suction cups or adhesive on the ends of their paws, but in reality what they have are little tiny nanofibers. And they look a little bit like celery stalks, where the base of the fibers, let's see if that works. The base of the fibers are on the order of microns, and then they separate at the end into these nanostructures. And those actually make instantaneous van der Waals forces with the surfaces they're attached to, and that's what allows them to overcome gravity and walk up walls. Here's the Saharan desert ant. This animal can actually survive and flourish in a desert floor that might be 150 degrees Fahrenheit, while other animals have to burrow into the sand to survive. They're out foraging around.
And the reason they can do that is because, again, they have these nanostructures on their bodies that not only reflect sunlight very effectively, they also allow them to emit heat very effectively, to radiate heat off their bodies and cool themselves. Another example from the desert is the Namibian desert beetle, which has structures on its body that allows it in the mornings when it's foggy, it can crawl up on top of a dune and put itself into the fog, and it actually precipitates water out from the atmosphere onto its body, which it's able to drink from, which allows it to survive in very dry environments. Okay, so let's talk about relating this to what you're all here for, which is the cleaning industry. Get caught up here. So there's 5 categories I'll just touch on very briefly. One is cleaning agents and chemicals. The second one are cleaning cloths or wipes, catalysts, filtration, and films. Okay, so first, talking about cleaning chemicals. I'll just put them all up. Okay, so in this case, they act as cleaning agents. They can improve performance and be more eco-friendly. So they also can have some antibacterial effects as well. And an example of this, it's a very small company called Nanogreen, and they take these 5 nanometer particles that are made from actually food stuff that's FDA approved, so it's eco-friendly. And it's very effective toward diminishing the bonds between petrochemicals and other stain-causing materials to allow them to be easily wiped away. But it might be a measure of where it's at with that so far that it's not been widely commercialized. A second category are in the form of catalysts, and I'll just cut to the next slide to give you a good example of that right now. So there's a company based out of New York City called Purity, and what Purity does is they dissolve titanium dioxide nanoparticles into water, and they're able to spray that onto surfaces or even use it as a window cleaning fluid. And when it dries, it leaves behind this thin film of nanoparticles. And they do a couple of things. One of them is that they make it easier to clean, so it reduces the maintenance of keeping it clean. So they spray them onto solar panels, put them onto windows. It's actually built into some building materials. There's a skyscraper in New York City that just was built from it. But in addition to that, it also catalyzes part of this UVA spectrum from sunlight, and it uses that to break apart water molecules in the atmosphere. And those water molecules then, those radicals that are created from that breaking up of the water, actually clean the air. So they interact with volatile organic compounds in the air. And so you clean your window, maybe an interior window, and maybe for the next 3 or 4 months, it actually cleans the air in your, keeps the air cleaner in your office space. So very promising. They've also had some success with it in indoor farming and some other areas. Another very important area is filtration. I mentioned that earlier because it's broader than cleaning, but it's also important within the cleaning industry. So we tend to think of filtration as being based on size. You have some kind of a screen or a sieve, and you pass this stream of fluid, either a liquid or gas that has contaminants or whatever in it, and they're filtered out based on size. So the small particles pass through and the big particles get caught. But reality is very often you're filtering particles that are smaller than the openings, maybe much smaller than the openings. And so how does that work? So the way that you actually filter those is the material itself that makes up the filter attracts the particles to it. So they get captured in that way. And that's, the greater the attractive force in general, the better for a filter because it really helps you in every way. It does a better job of filtering out the things that you want to get out. It allows you to stream it faster with less pressure, and also lowers the cost. You can use less material. And it's just a fact from physics that all things equal, as you decrease the radius of the fibers, you increase those electrostatic forces, and therefore you get all those benefits from it. Yeah. 4 minutes left. Okay, so this is why there's really a lot of excitement about nano in the fiber world. And here's an example, a company called NextGen. And this is a basic kind of a mat of fibers. And they've had some success already that are out there in both gas and liquid filtration.
I'll spend a minute just talking about my company, which is Ultra Small Fibers. We use a different method where we actually emboss the fibers onto thermoplastic films. So this gives us really strong control over the orientation of the fibers and their tips, which just allows us to optimize the whole situation and allows us to increase the benefits that you get from nano in general. Very often an issue with nanofibers is the fibers themselves have great properties, but they're lost because you can't put them into ordered structures. So we do that. And now, once it's in this form, we do it, we roll it out, and we can slice it into whatever form you want, die cut it, coat it, etc. We can even make threads from it, and these threads can be used to make woven and non-woven filters. I'll talk for a minute about cleaning cloths. Typically, the traditional way is using chemicals. The chemicals make it more easy it loosens the bonds of the stain. Again, it allows them to be wiped away by a cloth, usually a wet cloth. But you can also now, with fibers themselves, can attract the particles. It's more of a mechanical process, like you see there on the right. And also, as with fibers, the stronger those forces are, the more effective it is in attracting the fibers and makes it more effective. This is, again, why nano is promising for it. Because the nanofibers attract these particles better, it allows you to use less wipes, reducing labor, using less chemicals, which is, reduce costs and helps the environment. In practice, actually, most of the fibers that are out there, nano is used really as a marketing term when it's really microfibers. So we really haven't seen the introduction of nanofibers broadly yet. And when you do, history tells us that whenever you reduce the size of the fibers, new industries result. And the same is going to happen on the cleaning side. Just spend a minute on films here. Films can be applied to surfaces, counters and windows and things like that. They make them easier to maintain, to clean, and they can also be antibacterial. And they can change the wetting behavior. Okay. So I'm going to skip to the next thing here and just talk about the effect of that, which can be, in the case of the Lotus effect, well, I'll give it a minute, I'll skip over that. Okay, so to conclude here, in the interest of time, nano has fallen well short of the initial hype to date, but there's no doubt that it will change the world in very important ways, including the cleaning world. So stay tuned. Keep your eyes open. This will have a profound impact in the coming years. Colin, thank you. And I was sorry to rush you, but Adonai is going to kill me if we run over. And I don't want him to kill me. Carl, we are dying to talk about blockchain, if you please. Bom dia. Eu geralmente começo perguntando quem aqui sabe, enquanto boto o meu slide aqui, o que é o blockchain? Pode levantar a mão, gente, sem algazarra, cada vez. Vamos tentar resolver isso agora. A segunda pergunta, quando alguém levanta a mão, eu sempre falo, você consegue explicar isso em casa, para sua mãe, para sua esposa? Quando diz que sim, eu penso, como faz? Porque eu estou tentando e não consigo. Mas eu costumo começar a minha conversa falando o seguinte, a gente fala muito de tecnologia inovadora. Não existe esse negócio de tecnologia inovadora. Inovadora não é a tecnologia. Marshall McLuhan falou isso. Inovação é aquilo que a mudança cultural é causada pela essa nova tecnologia. A inovação não é o iPhone, a inovação é um mercado de aplicativos que veio, que hoje a gente pede transporte, a gente pede comida, e eu acabei de aprender que a gente pede limpeza. A gente abastece o nosso robô pelo aplicativo. A gente faz qualquer coisa a partir disso. Isso foi uma grande inovação, mudou a sociedade como um todo. E o que está vindo aqui não é uma inovação, é uma tecnologia nova
que vai causar uma grande inovação, né? E essa tecnologia vai estar por baixo de tudo que a gente está ouvindo de legal até agora. Machine learning, inteligência artificial, drones, robóticas, IoT, energia distribuída. Tudo o que vocês estão vendo vai estar correndo em cima de um protocolo. O John falou aqui de automação dos processos dele, de toda a parte de faturamento, administração de contratos. Se isso não estiver em cima de um protocolo de blockchain automatizado por meio disso, não vai falar em micropagamentos, microfinanças e uma série de coisas, né? Para a gente chegar nisso, exatamente o que é o blockchain, para a gente poder explicar em casa. Até agora, a gente tinha um negócio chamado internet da informação. Era uma internet muito legal, porque ela permitia a gente transmitir no peer-to-peer, né, um para um, conteúdo, conhecimento, informação, né? Nós transmitimos documentos, a gente transmitiu PDF, a gente fez e-mail, a gente transmite fotografia, a gente transmite música. Música não é legal, é bacana, né? É ilegal a gente ficar mandando música para os outros, mas a gente fazia isso. E tivemos essa explosão de conhecimento. Tá, e é inegável que o conteúdo que é produzido todo dia é uma coisa absurda. Mas a gente tinha um problema. Eu posso mandar essa apresentação para qualquer um de vocês. Aliás, meus dados estão aqui, quem não precisa ficar tirando fotografia. Eu mando quem me pede. Mas eu nunca mando o original. O original fica comigo. Essa que está aí já é uma cópia e eu vou mandar quantas cópias forem pedidas, né? Isso funciona com conhecimento, isso é bom com conhecimento. Mas se eu tiver que dar R$1.000 para o Abílio para pagar o robô dele, eu tenho que dar esses R$1.000, ele tem que sair da minha mão. Ele não pode ficar comigo para eu dar 1.000 para o Colin e dar 1.000 para o John. Esse é o problema do gasto duplo. A gente não mandava isso, a gente não consegue transmitir ativos pela internet. Alguns vão dizer, mas eu uso o aplicativo do banco. Sim, mas daí eu preciso do banco para certificar isso. Eu preciso do intermediário de confiança para intermediar qualquer transação peer-to-peer de ativo. Eu preciso do banco para transmitir dinheiro, eu preciso do governo para emitir dinheiro, eu preciso do cartório para apresentar minha identidade, eu preciso da universidade para certificar o meu diploma, eu preciso da CVM para certificar meu título mobiliário ou imobiliário, eu preciso de um cartório. O blockchain acaba com tudo isso, eu não preciso mais disso. E o Bitcoin está aí para provar. Faz 9 anos, vai fazer 10 agora no ano que vem, que ele está no ar e não saiu do ar nenhum dia. Quem de vocês entrou no Internet Banking nos últimos 30 dias e não encontrou um problema? Sistema fora do ar. É isso que vem. O blockchain é uma forma de eu transmitir todos esses ativos sem precisar de um intermediário de confiança, no 1 a 1. É óbvio que não vai acabar o banco, é óbvio que não vai acabar o cartório, é óbvio que não vai acabar a universidade, mas esses intermediários vão ter que assumir um papel efetivo de prestar um serviço, de entregar algum valor para a sociedade, de entregar algo para a gente e não só certificar que o meu saldo é aquilo que está dizendo ali. Não só dizer que eu sou eu, ou dizer que eu tenho um grau de diploma ou um conhecimento que só aquele grupo vai certificar. Peço desculpa, positivo falar isso, mas vocês vão ter que mudar o modelo de negócio de vocês também. Vai ser a segunda era da internet. Alguns falam, nós estamos em 94, porque em 94, quando veio a internet, foi um novo mundo. Não, nós não estamos em 94, porque quando a gente faz previsão de 94, a gente não lembra que não tinha celular. E os que tinham raramente falavam ou mandavam SMS. Hoje todo mundo tem um celular, raramente fala, mas manda 4.000 mensagens de gatinho, de foto da família, conversa com todo mundo, trabalha e prefere não falar, mas está conectado. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que já está instalada e vai crescer exponencialmente. Uma tecnologia que ela está baseada na integridade da rede. É tanta gente processando que esse sistema não sai do ar. Ele tem um poder distribuído. O cara que inventou o blockchain chama Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é, porque é um pseudônimo e o cidadão desapareceu. E não faz a menor diferença. Porque é um sistema no peer-to-peer, é 1 a 1, todo mundo conversando entre você, não precisa chamar o síndico, não precisa chamar o intermediário. A coisa mais ridícula é você falar, estou criando um sistema que tira o intermediário de confiança, mas eu sou o intermediário de confiança que faz o sistema funcionar. Não faz. E quem fala, mas isso não funciona, desculpa, está há 10 anos no ar. Funciona. Mais rápido, melhor do que o banco que é centralizado.
Ele trabalha com o valor como incentivo. É tão caro você fraudar o blockchain que é melhor você usar toda a sua capacidade para trabalhar para ele. E com isso a gente tem segurança, a gente tem privacidade, as transações são públicas, mas as pessoas têm seu anonimato garantido. Não é um anonimato que falam, isso é uma moeda de sequestro, isso é uma moeda de tráfico de droga. Não. Se for, é traficante burro, é sequestrador burro, porque ele é rastreável e a gente chega. Moeda boa para sequestro é aquela que a gente guarda em mala num apartamento. Como se isso a gente visse acontecendo por aí. Ele garante os nossos direitos. Ninguém invade o blockchain e te rouba dinheiro. Ele pega a tua senha, mas ele faz isso com o aplicativo do banco. As formas de fraude que acontecem são as mesmas formas de fraude de muito tempo atrás. E ele é inclusivo, ele permite que as transações sejam feitas por abaixo de centavos. Centavos de centavos. Eu consigo mandar menos de R$1 para alguém e não pago R$ 9,70 pela TED. Ele também muda um conceito. A gente está ouvindo falar muito de criptomoedas. A gente ouve toda hora na imprensa, criptomoeda para cá, criptomoeda para lá. Eu não uso mais esse termo criptomoeda. Eu uso um termo chamado criptoativo. É óbvio, existe. Bitcoin é uma criptomoeda. Criptomoeda é tudo aquilo que serve para eu fazer uma transação financeira e acabou. Mas existem ativos que ele tem o papel da transação financeira, mas ele permite ser usado como uma ação de uma empresa, como uma participação de um modelo de negócio, como uma participação num ativo, que pode ser, como a gente chama, tokenizado. E aí é o seguinte, eu tenho uma participação naquela empresa que pode também ser usada numa transação, ou seja, eu posso pegar uma ação da Petrobras e comprar uma coxinha na padaria. É isso que embanana a cabeça de todo mundo. Quem regula é a CVM ou é o Banco Central? Ou são os dois? E aí a gente põe mais uma camada, porque se eu posso tudo ser digitalizado, como foi dito aqui, eu posso digitalizar uma cabeça de gado, eu posso digitalizar uma saca de soja, eu posso digitalizar 1 quilowatt. E aí eu tenho um produto. Imagina quando nós estamos falando em energia limpa, energia distribuída, e eu produzo de um painel solar quilowatts que eu posso usar para consumir. Durante o dia eu produzo, consumo à noite. Mas aí eu viajo e sobra quilowatt. Posso usar aquele quilowatt para pagar a conta de luz da padaria e ele me dá uma coxinha? Posso. Então ele é um produto, ele é uma moeda. E se eu não usar para nada e guardar esse quilowatt, eu recebo uma participação na venda de quilowatts produzidos da companhia elétrica? Também. E aí ele é uma ação. E aí como é que a gente embola um modelo de negócio que a gente tem um ativo que pode ser tudo isso? Onde no próprio ativo pode ter antecipação de receita, onde eu posso usar o meu ativo para pagar o meu fornecedor, onde eu posso fazer isso pelo celular, no peer-to-peer, sem depender de um banco, sem depender de uma seguradora, sem depender de um governo. Quando a gente começa a pensar isso, a gente sai daquela área verde ali que fala sobre a moeda digital e os produtos de uma moeda digital. A gente começa a falar em record keeping, nós começamos a falar em guarda de registro, nós começamos a falar de títulos mobiliários e imobiliários, nós começamos a falar de registro de saúde, de sistema de saúde unificado. Nós começamos a falar em securities, nós começamos a falar em títulos e operações financeiras sofisticadas que estarão disponíveis para o cara que tem um carrinho de cachorro-quente. Nós começamos a falar de contratos autoexecutáveis que tiram o ser humano, não é até 4%, é para 0% dos processos de administração de contratos. E, vamos lá, eu não conheço ninguém que fez faculdade de administração para trabalhar no contas a pagar. Ninguém quer estar lá. Lá, você tem mais erro. O cara trabalha muito, ele consegue errar. Inteligência artificial e blockchain resolvem qualquer contas a pagar, contas a receber, muito mais rápido, com muito mais eficiência. Agora, para isso, a gente precisa começar a desenvolver um novo pensamento. A gente já tem o pensamento da direita ou da eficiência, fazer as coisas certo, né? Mas como é que a gente pensa no lado da eficácia? Nós falamos da Kodak. A Kodak não aprendeu a eficácia, ela aprendeu a eficiência. Nós vimos o que aconteceu com ela, com a Blockbuster, com a Facit, com a Olivetti. Eu posso dar um monte de exemplos de empresas que não tiveram eficácia, não fizeram as coisas certas. Eles eram tremendamente eficientes, mas só que quando você é muito eficiente no mercado que está morrendo, você só está acelerando o seu fim. A gente precisa começar a pensar em evoluir.
Né? Eficiência, teoria da firma, Ronald Coase, 1930, isso daí a gente já conhece, no Brasil a gente sabe aplicar isso muito bem. Mas na eficácia a gente tem que começar a pensar em modelos inclusivos. Como eu vou pegar aquele cara que não está hoje no grid? Como eu pego aquele cara que não faz parte? O taxista tinha que estar preocupado com quem não usa táxi. Não com o Uber roubar o cliente dele. O Uber aumentou o volume de pessoas que estão usando o transporte terceirizado. Não roubou o mercado do táxi. Né? A gente precisa de diversidade. Quando a gente tem diversidade, a gente tem inclusão, a gente tem negócios realmente exponenciais e a gente chega num negócio que é um conceito de abundância. A abundância não é você ter muito de uma única coisa. É você ter aquilo que você precisa, na hora que você precisa, pela quantidade que você precisa. E aí já se falou aqui, tem gente que tem facility, que está ociosa, que vai vir uma startup, vai vir uma fintech, uma insurtech, uma agrotech, que vai compartilhar aquilo para quem precisa. Né? A abundância é eu querer não ter uma Mercedes parada na garagem, mas eu ter um transporte num carro de qualidade. Isso eu peço pelo aplicativo. Eu não preciso comprar um terreno na praia, construir, contratar um caseiro para descer 2 vezes por ano. Eu vou no Airbnb e eu escolho a praia. Eu tenho uma abundância de tudo que eu quero sem precisar da propriedade, só com acesso. O blockchain vai dar isso. Mas a gente precisa se organizar para isso. A sociedade industrial foi montada naqueles 2 modelos da direita, centralizados ou descentralizados, como a gente chama, mas são hierárquicos e pensam de forma centralizada. A internet do peer-to-peer, todo mundo conecta, todo mundo fala com todo mundo, e é um modelo distribuído. A nossa hierarquia das empresas ela ainda é o modelo central ali, vermelho. Nós precisamos aprender a desenvolver modelos de negócios distribuídos. O que significa dizer isso? Eu tenho 3 exemplos aqui. O primeiro é de energia, esse está fácil. Enquanto a gente precisava construir grandes plantas, investir em grandes estruturas, nós precisamos de modelos centralizados, que demandam muito capital, demandam uma estrutura de administração. Agora, se todo mundo pode colocar o seu painel solar, eu preciso de uma estrutura distribuída, porque quanto é uma conta de energia elétrica hoje? 100, 200 reais? Se eu começo a produzir metade da minha energia que eu vou consumir, isso vai cair para quanto? 10? 12? Não paga o cara e fazer a leitura para emitir o boleto para eu pagar no banco. Eu preciso inventar uma nova forma de transação. Eu preciso inventar uma nova forma de financiamento. Nós estávamos comentando ontem, o Colin virou e falou, mas como é que a gente financia esse tipo de coisa? A gente pode, por exemplo, lançar um token digital chamado Solar Coin, onde as pessoas compram esse token para adiantar a sua conta de energia elétrica. Compram de quem? Do cara que instalou o painel. É uma antecipação de receita. Eu instalo o painel, comprovo que eu instalei, ganho o Solar Coin, vendo no mercado, recupero o dinheiro que eu pus. E saio produzindo. Isso aqui, compra no celular. No meu celular eu tenho uma carteira, eu perdi a senha, eu não consigo comprar efetivamente, porque eu preciso recuperar essa senha. É uma empresa na Suíça, não adianta nem eu falar com os caras. Mas você compra pelo celular, se não for tão bobo que nem eu. Na parte da indústria, nós temos um caso no Blockchain Research Institute que uma indústria aeroespacial resolveu mudar a forma de produção. Ela produzia peças para aviões de combate. Avião de combate tem uma peculiaridade. A gente ou não sabe onde ele está, porque ele está num porta-aviões que a gente não pode dizer onde ele está, ou ele está em lugares bacanas, como Iraque, Síria, Afeganistão, que não dá para você montar uma linha de entrega just in time. O que ele fez? Botou uma impressora 3D em cada uma dessas localizações e ele imprime a peça que precisa. O que o blockchain tem a ver com isso? O design está registrado no blockchain, para essa peça impressa não ser um arquivo chinês ou coreano. Mas está entregando. Se a gente pode fazer isso com avião de combate, a gente não pode fazer coisa mais importante, com produtos muito mais importantes que isso, como cerveja? É óbvio que a gente consegue. No Brasil, a gente já faz. Essa Bravo Machine produz até 16 litros cada receita. Você recebe os ingredientes, coloca lá, baixa no aplicativo uma receita de um mestre cervejeiro que provavelmente foi demitido da Ambev, né? Que não gosta de produzir receita, ele gosta de criar as receitas. Você aperta o play, a máquina paga o mestre cervejeiro e você tem a sua cerveja da receita que você quiser de qualquer lugar no mundo. Também podemos fazer isso com cosmético vegano, como o Leandro faz na Bava Cosméticos. Ele tem uma rede de pessoas que cria, disponibiliza as receitas na internet,
qualquer um pode produzir e vender. O Leandro queria cobrar 5% dessas vendas. Nós falamos, deixem aberto, ver o que os caras dão para você de volta, contribuição voluntária. Né? Qualquer professor de administração fala, você é louco, no Brasil isso não vai funcionar. Não funcionou. O Leandro agora recebe 10%. É o dobro do que ele ia cobrar, de tão agradecida que a rede dele está. E o último exemplo que a gente está falando é de varejo, onde eu posso, hoje, garantir o registro daquilo que a gente está comprando. E se eu posso garantir o registro do que eu estou comprando, eu posso saber se eu não estou incluindo práticas insustentáveis de produção do tecido ou trabalho escravo das pessoas que estão envolvidas na linha de produção. Eu ia falar de um empreendimento distribuído, começar, mas eu vou dar o exemplo do livro que nós estamos lá. Nós criamos uma empresa distribuída, ela é totalmente inclusiva, não tem cadeia de comando e controle, nós só temos acesso, não temos propriedade de nada, nós vamos contra tudo que a Faculdade de Administração fala. Os processos são auto-liderados, ou seja, cada um tem uma ideia e fala, eu vou fazer isso aqui, quem vem comigo? As pessoas se juntam, procura-se o capital, não se disputa num orçamento interno, e se o negócio sair, ele venceu por mérito próprio, não pela política interna de uma corporação. Essa empresa nem CNPJ tem. Cada um usa o seu próprio CNPJ. Nós fizemos um teste com esse livro. Comprei os direitos autorais do Don Tapscott. Trabalho com ele, ele falou que estava sem um editor. Eu falei, bom, vou ver como é que funciona esse negócio. Cheguei lá, conversei com a gente, ele falou, olha, o direito autoral do livro geralmente é um adiantamento de $5.000. Eu falei, fechado. E daí você produz, em 2 anos, você tem que estar com isso no lugar. E aí eu saí do escritório com 2 problemas, arrumar os $5.000 e gente para produzir o livro. Botei um chamado no Facebook. Juntamos 50 pessoas. Algumas não falavam inglês e ajudaram na tradução. Todos receberam um ativo digital que representa cada livro vendido, cai direto na conta dessas pessoas. Quem precisou de dinheiro, vendeu o seu ativo para algum investidor. Então, dos 50 originais, hoje eu tenho 250 que têm participação nesse livro. Outros projetos vieram usando o mesmo ativo digital, já temos 5 livros editados desse jeito, e mais um tanto de negócios que saem. É possível. É claro que tem um monte de problemas para a gente fazer isso, mas eu não gosto de terminar falando de problema. Ninguém termina uma palestra falando de problema, todo mundo sai chateado. Eu falo o seguinte, eu cito esse cara aqui, falou, nós escolhemos ir para a Lua e fazer outras coisas nessa década, não porque é fácil, mas porque é difícil. E quando a gente faz isso, a humanidade chega em outro patamar. Ele não viu, mas a humanidade chegou na Lua. O que a gente tem que fazer é quebrar a resistência daqueles que estão lá. Nós temos que convencer o cartório que nós não queremos acabar com ele, convencer o banco que nós não queremos acabar com ele. Nós temos que acabar com a nossa resistência em centralizar, em falar em bancos de dados centrais, em orçamentos centralizados, em processos excludentes. Mas, pelo livro e por uma série de coisas que a gente vem desenvolvendo, a gente já sabe que isso é possível e que o nosso problema não é de tecnologia, mas é de mudança cultural. E é isso que a gente está fazendo, meus contatos estão aqui, quem quiser conversar mais a respeito, dá para eu ser mais técnico do que em 15 minutos, eu estourei 4. Obrigado, gente. Thank you, Carl. That was awesome. I do want to change my order, though. I want my robot to not make breakfast. I want my robot to make beer. Can we do that? So we just have time for a couple of questions. And the first question, I think, is for Carl and for Colin. And look, as a practical matter, there's a lot of really cool technology out here. How do we lower the risk of helping people to adopt new technology? How do we do that? Colin, very briefly. In my business, you have to give it to them in a form that they're already using. So that's why we're taking the approach of providing our nanoforce in a film. They're used to buying, the people who use the application are used to buying film and converting it. They coat it, they dope it, they slice it, they dice it. But we don't have to get them to change in any profound way their manufacturing process. So give it to them in a familiar form. Yeah, if we don't do that, it's going to be very slow getting out there. Yeah. Carl, how about you? Vou falar em português. A gente usa a metodologia de prototipar mesmo. A gente leva as pessoas a experimentarem e a participarem de projetos ou trazerem processos para desenvolver soluções.
e não para a nossa empresa desenvolver a solução, mas colocar para o ecossistema de blockchain, de inteligência artificial e internet das coisas, para fazer um protótipo, testar alguma coisa. Tecnologia hoje é muito barato o protótipo. Tem muita gente disponível para isso. E é na experimentação e na criação dos processos é que vai se aprendendo. A inovação ela não vem numa caixinha mais. Você não compra o SAP e muda a sua empresa para se encaixar no modelo deles. Você tem que olhar para os seus processos, escolher um processo e aprender com ele, e aí trazer isso para dentro da empresa. Por isso que hoje as empresas fazem suas áreas de inovação fora. O Bradesco criou o InovaBra, que é fora da Cidade de Deus. O Itaú criou o Cubo, também fora lá da Estação Conceição. O Google criou o Google Campus. E a gente vê várias empresas criando suas unidades de inovação fora da operação diária. Yeah. So we have a trade show in Australia, and one of our members is a big contractor there, and he did something really smart to allow new technology to come into his business. He would invite his customers to the trade show, and he would say to them, walk around the trade show. You can pick out one of anything here, and I will implement that in your business. And I thought it was a really clever way to get his customers engaged in trying new technology. Abilio, last question for you. You're making these exciting machines. The battery technology is better than ever. What do we do with the batteries when we need to dispose them? It's a real environmental issue, no? Okay. Actually, battery or disposal of batteries is going to be one of the most... sorry, português. Como descartar as baterias vai ser um desafio, acho que para todos nós. É um produto que tem os componentes químicos que normalmente tem uma necessidade de certo cuidado para a reciclagem, mas, de qualquer forma, esse é um problema que toda a indústria que utiliza baterias está vendo como fechar esse ciclo. Hoje, já existem investimentos para tentar reciclar os materiais usados na bateria de lítio, que na prática é a tendência, vamos dizer, no momento, de uma bateria que ela tem vida longa maior, velocidade de carga muito mais rápida e também a duração durante o uso para aquele determinado produto mais longa. Na realidade, acho que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente consome como humanos, a gente tem que sempre pensar em como finalizar o processo completo. E a utilização da bateria acabou sendo, ou está sendo, um novo desafio para como isso realmente se desenvolver até o final do ciclo e, de preferência, reaproveitando os materiais. Na nossa empresa, a gente tem uma participação, uma sociedade, numa empresa de desenvolvimento de baterias, que planeja, olha o ciclo completo, e esse, como nós vimos, é um dos pilares muito importantes para o desenvolvimento tecnológico, não só da indústria da limpeza, mas como qualquer indústria que necessite energia para mover alguma coisa, que, no caso, acho que são todos os casos, não há outros. Okay? Mas é uma preocupação que nós já estamos também buscando como resolver. Great. All right, so we're just about, this is crazy. We're just about out of time. I wanted to make sure that we kind of got one word from our panelists to sort of summarize their advice to you as we think about technology in the future. One word, Carl. Experimentar. É difícil achar outra. Porque acho que na nossa cultura experimentar é um desafio nosso, pessoal, de cada um de nós. Mas... One word, Abilio. Bateria. One word. Bateria. Battery. For us, versatility. I think it's exciting. So, thank you, panelists.
And we also thank you, John. Gostaríamos de estender os agradecimentos também ao John Barrett pela moderação desta sessão. Nossos panelistas receberão agora uma lembrança, um certificado que foi confeccionado pela Associação Comercial do Paraná, aqui representada pela pessoa do diretor-presidente Gerson Geara, que confeccionou estes certificados de uma forma de homenagear e, assim, agradecer os nossos panelistas pela participação no fórum. Receberão esse certificado acompanhado também de um mimo cedido por Bruno Kukulka, do Hard Rock Café, para que guardem como recordação da participação no nosso evento. Gostaria de pedir, por gentileza, um passo à frente também, para o nosso moderador, um passo à frente para uma fotografia que não podemos deixar de tirar para registrar esse momento. If one photograph, if you will. Maybe you want to put down your phone. Uma fotografia que fica mais bonita, senhoras e senhores, com palmas. Eles recebem estas palmas como agradecimento pela participação no primeiro painel Tecnologia. Gostaria de lembrar aos participantes que perguntas que não puderam ser atendidas aqui em função do tempo serão encaminhadas aos palestrantes, aos painelistas, aqueles que tiverem sido identificados para quem se destinaram as perguntas, e serão atendidas na medida da disponibilidade de cada um deles. Tite, aproveitem para interagir, que é um dos objetivos do fórum, e até às 13 horas.